nossas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. O texto diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Temos já falado acerca desta epístola desde que começamos nosso estudo. Nós estamos aqui exatamente nesses primeiros 4 versículos que compreendem o prólogo, desta epístola, que é a introdução desta epístola. Introdução essa que é extremamente importante, o entendimento, porque o restante da carta está intimamente atrelada a essas 3 questões fundamentais que até então temos colocado. Nós temos aqui enfatizado o nós, esse pronome nós vimos, nós tocamos, nós contemplamos, nós apalpamos. Esse nós que é uma referência às testemunhas oculares da manifestação da vida, da encarnação do Cristo. Ou seja, os apóstolos que foram as testemunhas sensoriais, ou seja, eles estiveram presencialmente com o Cristo encarnado. Eles foram testemunhas de que Jesus de Nazaré era efetivamente, de fato, segundo as profecias do Antigo Testamento, segundo os sinais que o próprio Jesus operou nos dias aqui da sua peregrinação sobre a terra. Ele andou entre os homens realizando prodígios e sinais que testificaram acerca da sua divindade, que testificaram acerca de que ele de fato era o Cristo. São as testemunhas que foram testemunhas oculares do Cristo ressurreto, que estiveram com Cristo depois da sua morte e depois da sua ressurreição, conforme Atos capítulo 1, versículos 2 e 3, quando diz ali que Jesus, depois de ter padecido, ele se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, e apareceu durante 40 dias para estas testemunhas oculares. Então esse nós, esse pronome aqui dos versículos 1 a 4, dizem respeito a esse grupo de testemunhas oculares que são os apóstolos. Nós vamos encontrar no decorrer dessa carta outras vezes essa menção desse pronome nós, sempre enfatizando estas testemunhas. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que agora essas testemunhas, elas carregam consigo o testemunho do que eles viram, do que eles tocaram. Esse testemunho que é transmitido na forma de mensagem, ou seja, é a pregação do Evangelho. Agora essas testemunhas, carregando esse testemunho, elas proclamam a mensagem do Evangelho, a mensagem acerca do Cristo encarnado, que viveu como homem, que morreu na cruz, que ressuscitou, que foi assunto aos céus, que está entronizado. E ele diz então que, aqui diz que eles testificavam e anunciavam essas coisas, é o terceiro ponto, para que nós pudéssemos então, crendo nesse testemunho, pudéssemos adentrar para a comunhão com o Pai e com o Filho. Então, vemos que o objetivo do Evangelho é trazer os homens para esta grande comunhão, essa comunhão que é chamada de a comunhão dos santos, lá no livro de Hebreus. A pregação do Evangelho, ela é realizada para que os homens
onde quer que eles estejam, eles possam se aproximar da cruz. E aproximando-se da cruz, crendo no Evangelho, eles passam a constituir um só corpo com Deus. E nós vemos isso, no primeiro momento, manifestado pela igreja. A igreja enquanto a reunião daqueles que, tendo ouvido o testemunho apostólico, creram em seu testemunho, e porque creram, entraram para essa grande comunhão, a comunhão dos santos. E hoje nós queremos chamar a atenção dos irmãos para o versículo 4, quando diz: estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. E aqui, portanto, fala-se de uma alegria que precisa de ser plena, uma alegria que tem que ser completa. Quando ele diz, essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, a primeira coisa que nós vemos é que eles estavam já desfrutando de uma alegria. Só que essa alegria precisa se completar. É uma alegria que tem que ser plena. E daí é importante nós entendermos que quando ele diz sobre esta alegria, não podemos jamais imaginar ou pensar a alegria nos termos que nós entendemos hoje. Eu estou alegre. Aí amanhã você fala, eu estou hoje triste. Então tem dia que você está alegre, tem dia que você está triste. E a maioria das vezes que nós nos dizemos alegres, nós estamos falando que nós, pelo menos naquele momento, não estamos passando por nenhuma dificuldade ou obstáculo ou problema que nos tire essa sensação, de tranquilidade, de modo que quando falamos que estamos tristes é porque alguma coisa aconteceu. Se você perguntar, como é que você está, minha irmã? Fala, hoje eu estou triste. Aí o outro pergunta, o que aconteceu? Aí você vai contar algum problema, alguma circunstância que roubou a sua alegria. Então, não é dessa alegria transitória que nós estamos falando. Não é dessa alegria individual que nós estamos falando. Não é desse conceito de alegria que é uma euforia passageira, fugaz, temporária que nós experimentamos. Essa alegria, ela está aqui muito mais relacionada ao conceito de felicidade, segundo Aristóteles. Desculpe eu trazer vocês para cá, mas a gente volta para o conceito bíblico, teológico, espiritual de alegria. Mas é porque Aristóteles ele entendia que o universo, ele é um cosmos, Mas o que quer dizer isso? Todo mundo acredita que o universo é um cosmos. E quando fala de cosmos, você está falando de algo que está organizado. Cosmos, no conceito aristotélico, implica que cada coisa criada dentro do cosmos, ela ocupa o lugar para o qual ela fora criada. Ou seja, Aristóteles entendia que quando todas as coisas estão, cada uma no seu devido lugar, exercendo a sua função, você então vai ter o cosmos, você vai ter um organismo funcionando perfeitamente bem. E isso geraria o que ele chamaria de eudaimonia, geraria a felicidade. Não confunda felicidade com alegria, como acabei de falar. Felicidade enquanto plenitude, enquanto realização. Daí, quando então ele falava da felicidade, essa tal da eudaimonia em relação aos homens, ele dizia, ora, todas as coisas no cosmos estão no seu devido lugar. O sol está no seu lugar brilhando, cumprindo sua função. A lua também está no seu lugar, cumprindo sua função. As plantas, os rios, os peixes, está tudo, cada um no seu devido lugar. Só o homem que está deslocado. Só o homem que tem essa liberdade de sair ou de abandonar a sua posição dentro do cosmos, e criar caminhos de desarmonia. Daí o entendimento aristotélico que o homem precisava então encontrar essa eudaimonia, precisava encontrar essa felicidade, essa plenitude, e isso encontrando o seu devido lugar dentro do cosmos, para que o cosmos fosse então algo
perfeito, algo organizado, algo belo, tudo no seu devido lugar. Então, era uma ideia não somente de uma felicidade individual, mas de uma felicidade que visava a harmonia do todo. Era assim que Aristóteles pensava a tal da felicidade. Agora, voltando aqui para o texto de 1 João, quando João diz, para que a nossa alegria seja completa, ele está também visando uma alegria que não é uma alegria individual. Tanto é que ele dizia assim, olha, nós estamos comunicando para vocês o que nós vimos, o que tocamos, o que contemplamos, não é? O que nós tocamos, ou seja, nós estamos testificando para vocês o nosso testemunho, comunicando o nosso testemunho, para que à medida que vocês vão entrando para esta comunhão, a nossa alegria vai se completando. Ou seja, chegará um momento em que a alegria será completa. E quando é que essa alegria será completa? Essa é a grande questão. Nós talvez tenhamos ainda uma ideia, digamos assim, muito individualista acerca da salvação, acerca da igreja, acerca de Deus, acerca da humanidade, acerca de nós mesmos. Por exemplo, eu quero a minha felicidade, a minha. Ainda que o marido não tenha alcançado essa felicidade, eu quero a minha felicidade. E a minha felicidade implica o quê? Implica a minha felicidade e da minha esposa e das minhas duas filhas. Se nós quatro, que é esse núcleo familiar ao qual eu pertenço, estiver bem, eu estarei feliz. Talvez podemos ampliar um pouquinho mais. Minha mãe também esteja feliz, saudável, minha irmã, os meus irmãos, os meus sobrinhos. A gente vai aumentando um pouquinho esse círculo, né? E ainda se formos um pouco mais generosos, diríamos os nossos amigos, os nossos irmãos da nossa comunidade. E se nós então atingirmos até esse círculo de amigos e irmãos da comunidade, pronto, nossa alegria está completa, ainda que o mundo inteiro esteja pegando fogo. Ou seja, não é possível haver alegria plena, no sentido como agora há pouco colocamos, no sentido de realização, de plenitude, de completação, enquanto houver alguém ou algo dentro do universo fora do seu lugar. Não é possível. Deus, Ele criou todas as coisas para a sua glória e para o seu louvor. Deus criou todas as coisas boas para a sua satisfação e satisfação de toda a criação. Só que a criação, ela entrou em confusão, confusão. A criação em razão dos próprios seres inteligentes, hoje ela sofre uma grande decadência. Quando nós olhamos para a condição da humanidade, o quanto que nós temos sofrido por causa dos nossos próprios pecados, e o quanto que nós temos feito outros sofrerem, o quanto que os homens fazem uns aos outros sofrerem, é um sofrimento mútuo. Nós sofremos, fazemos o outro sofrer, e portanto a humanidade está em angústia, a humanidade está em lágrima, está em sofrimento. E Cristo veio exatamente para resolver essa questão, usando a linguagem aqui de 1 João, para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo é exatamente essa separação. A própria palavra diabolos, do grego, significa aquilo que rompe, aquilo que separa, aquilo que desagrega, aquilo que desarranja, aquilo que faz do cosmos, que quer dizer organização, algo belo, organizado, um arranjo bem elaborado, transforma o cosmos num caos. O contrário de cosmos é o caos. Então, João está dizendo que ele estava comunicando, os apóstolos comunicavam, as testemunhas comunicavam, portanto, o evangelho, para alcançar essa alegria plena. E essa alegria plena só será alcançada quando, por fim, se cumprir
plenamente a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Nos lembremos, Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. Quando Paulo claramente diz, desvendando-nos, esta é a vontade de Deus, desvendando-nos, esta é a vontade final de Deus, é a vontade plena de Deus, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Está na sua Bíblia isso aí? Efésios capítulo 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Temos aqui três coisas: desvendar, mistério e vontade. Então, de trás para frente, Deus tem uma vontade. Deus tem um desejo. Esse desejo, até então, até a era apostólica, consistia em quê? No mistério, desvendando-nos o mistério da sua vontade. De trás para frente nós temos vontade, mistério. Essa vontade era um mistério, era algo desconhecido. Até então, o que prevalecia? Quem era até então, antes de Cristo, antes dos apóstolos, antes dessa mensagem ser ministrada, ser anunciada, esse testemunho do Cristo? Quem era até então, dentro do contexto bíblico, o povo referencial de Deus? Não eram os hebreus? Não era o povo de Israel? Que é chamado eram os oráculos divinos, que tinham recebido a lei, os profetas, o templo, as ofertas, os dias sagrados. E qual era a grande incumbência deles? Ora, era levar essa mensagem de salvação, que estava ali prefigurada no templo, nas suas ofertas, em toda a economia do templo de Jerusalém. Eles tinham que comunicar isso ao mundo inteiro, para que o mundo inteiro desfrutasse. Não é isso que está lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus fala para Abraão, em ti serão abençoadas algumas famílias da terra. Todas. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Nunca foi propósito de Deus ter um povo único, exclusivo, em detrimento da humanidade. Deus não criou a humanidade para ter um povo seu, exclusivo, em detrimento da criação. É verdade que Deus teve um povo escolhido no Antigo Testamento, Israel. É verdade que Deus tem um povo escolhido no Novo Testamento, a igreja. Mas essa eleição divina, tanto de Israel quanto da igreja, é uma eleição que elege e separa um povo para servir de meio ou servir de instrumento para alcançar o todo. Não é que Deus tinha Israel e não quer saber de mais nada. Não, Israel seria um reino de sacerdotes que fazem a intermediação, eram intermediários entre Deus e os homens. Então, o mesmo com a igreja. Só que naquele tempo, antes de Cristo, esse povo que era a referência de Deus sobre a terra, eles tinham um espírito completamente exclusivista. Eles entendiam, por falta de revelação e mesmo de compreensão, que eles eram o povo de Deus e que todo o restante da criação, todo o restante da humanidade estava fora daquele propósito. Tanto é que o templo que eles construíram, com o tempo eles foram adicionando uma série de barreiras, de muros, de átrios, separando homens de mulheres, gentios de judeus, sacerdotes do povo comum. Ou seja, era uma visão totalmente fragmentada e estratificadora da humanidade. Por isso que a vontade de Deus era até então um mistério, não se entendia. E agora, portanto, vindo o Cristo e as testemunhas oculares ouvindo esse Cristo e recebendo dele a sua mensagem, essa vontade de Deus que até então estava encoberta, razão porque era misteriosa, ela foi desvendada. Desvendando-nos, estou me referindo a Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade.
Então, essa vontade, ela já não é mais para nós uma vontade misteriosa. Alguém perguntar, e qual que é a vontade então que era misteriosa e que nos foi desvendada? É só continuar a ler o texto, desvendando-nos o mistério da sua vontade, de fazer convergir nele, convergir em Cristo, todas as coisas, tanto as dos céus, quanto as da terra. Ou seja, a vontade é que todas as coisas convirjam para o Cristo de Deus. Haja uma convergência, tudo sendo atraído para Ele. Cristo como um grande centro magnético de atração de todas as coisas. E o que irá atrair todos a Cristo, como Ele próprio declarou no Evangelho, e quando eu for levantado, atrairei todos a mim. O que vai atrair é exatamente o amor do Pai, a misericórdia do Pai, o caráter do Pai, revelado na pessoa de Jesus, que já está atraindo e, por fim, atrairá todos, tanto dos céus quanto da terra. Esse atrair é trazer de volta. Eles serão convergidos, eles convergerão para o Cristo em reconciliação. É o que está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 20, quando diz que a obra da cruz é a obra da reconciliação dos céus e da terra em Deus. Quando houver essa grande reconciliação, quando nada no universo mais estiver fora do lugar, quando tudo estiver voltado e houver a plena harmonia, então haverá a grande eudaimonia cósmica, a grande felicidade cósmica. A alegria terá sido completa. Então, é uma mensagem, o Evangelho não é uma mensagem indiferente ao sofrimento da humanidade. Não. O Evangelho não é uma mensagem indiferente às várias etnias, aos vários povos, às várias culturas. O Evangelho não é algo que estratifica ainda mais a humanidade. Quem divide, quem separa e cria muros é o pecado, é o homem, é o ego, é o egoísmo, é que vai destruindo. O Evangelho é o elemento unificador, conciliador, reconciliador de todas as coisas. Então, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, que na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas haverão de ter voltado para Cristo, né? Então haverá essa alegria completa. E isso nos lembra, Lucas capítulo 15. Isso nos lembra Lucas capítulo 15 e 16. Né? Se tivesse um dever de casa, vocês irem para casa agora e pegar tudo isso que nós falamos e vocês lerem Lucas 15 e 16 e fazerem a devida relação. Onde é que nós encontramos tudo o que nós falamos lá em Lucas 15 e 16? Talvez alguns não conseguiriam chegar ao resultado da equação, né? Mas se você ficar bem atento ao que está lá em Lucas capítulo 15 e capítulo 16, você verá que é exatamente o ensinamento de Cristo, por meio de 5 parábolas que estão lá em Lucas capítulo 15 e Lucas capítulo 16. E nós vamos dividir, portanto, essas 5 parábolas em Lucas. Preste atenção. Lucas 15, nós temos a parábola da ovelha perdida, temos a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E acaba o capítulo 15. Capítulo 16, nós temos a parábola do administrador infiel e temos a parábola do rico e Lázaro. Tá bom? Eu não vou entrar nos detalhes da parábola do rico e Lázaro enquanto parábola ou enquanto fato. Na verdade, nós entendemos que o que se diz do rico e Lázaro seria um fato alegoria, né? Mas no conjunto dos 2 capítulos,
ele vai entrar como uma parábola. Cristo vai se apropriar de um fato, de algo que ocorreu, que era do conhecimento dos seus ouvintes da época, para fazer aquilo representar algo dentro desse conjunto de parábolas. Então nós temos 5 parábolas. Vamos lá? Ovelha perdida, dracma perdida, filhos perdidos, administrador infiel, rico e Lázaro. Essas 5 parábolas nos falam dessa alegria completa. Eu quero dividir isso com vocês nessa noite para nós podermos fazer o fechamento dessa introdução dessa carta. Então, com essa mensagem de hoje, nós fazemos o fechamento dos 4 primeiros versículos, né, que é esse prólogo deste livro de 1 João. Então, nós vamos pegar essas 5 parábolas de Lucas capítulo 15 e 16, preste atenção, e vamos dividir em 2 partes, em 2 blocos. Primeiro bloco, capítulo 15, a ovelha perdida, a dracma perdida e os filhos perdidos. E no segundo bloco, o administrador infiel e o rico e Lázaro. Bem, tratando-se do primeiro bloco, as 3 parábolas, elas dizem basicamente a mesma coisa. Se vocês lerem com atenção, fala de uma ovelha que se extraviou. Um homem que tinha 100 ovelhas. Uma se extraviou, uma se perdeu. A dracma perdida fala de uma mulher que tinha 10 dracmas e uma se perdeu. E o filho pródigo, os filhos perdidos, fala ali de um pai que tinha 2 filhos. Um que se perdeu fora de casa e um que estava perdido dentro de casa. Vamos colocar só o filho perdido, para a gente poder compreender. Veja que nas 3 primeiras parábolas, há algo que se perde. Então, como é que fica o coração de um pastor que tem 100 ovelhas? Ele tem 100 ovelhas. Poxa, se ele perder uma, não dá nada. É só uma ovelha. Mas como pode esse pastor ter alegria completa se uma ovelha apenas de 100 se perder? Olha que uma ovelha de 100 é 1%, não é isso? É 1 de 100, é 1%. Então é um número irrisório. É um número irrisório. Só que o texto é claro. Ele deixa as 99 e ele vai em busca dessa única ovelha que se perdeu. Ele não pode retornar para casa e descansar enquanto essa ovelha está perdida. Ele vai em busca dessa ovelha e ele encontra a ovelha, ele traz a ovelha para casa. E o que ele faz quando ele resgata essa única ovelha que se perdeu? O que diz o texto? Ele coloca nos ombros e leva para casa. E o que ele faz? Coloca lá e vamos, é isso mesmo, só isso? Graças a Deus, não. Ele faz uma festa. Ele reúne os amigos, chama os vizinhos. Pessoal, olha, nós temos um motivo para nos alegrar. A nossa alegria está completa porque a ovelha foi resgatada. Não há festa se a ovelha não retornar. Uma única ovelha tem um valor extraordinário para o bom pastor. Para o bom pastor. Eu sei que alguém pode dizer, não, mas não é por aí, porque afinal as ovelhas de Jesus não são todas. A Bíblia fala, sobretudo no Evangelho de João, das ovelhas que o Pai me deu. Só que vocês estão também se esquecendo lá de Mateus capítulo 25, que fala sobre as ovelhas do Pai. Há as ovelhas que o Pai deu ao Filho e tem as ovelhas do Pai. Ou seja, o Pai, dentre as suas ovelhas, deu algumas para o Filho, que são os eleitos. Ele escolhe dentre todas as ovelhas aquelas que ele vai dar ao Filho, que vão compor a igreja, a noiva, a esposa do Cordeiro, o corpo de Cristo, que são os eleitos predestinados. Mas as outras ovelhas continuam sendo ovelhas do Pai. Por isso que é dito que no final de todas as coisas, como é que a história de Deus com a sua criação
é retratada e consumada no final da Bíblia. Se você ler a Bíblia como uma única história, e não fragmentando a história de Adão, a história de Abel, a história de Noé, a história... Não, é uma história só, a história de Deus com a sua criação. Você vai observar que a história de Deus, ela se consuma, ela tem a sua conclusão com a nova Jerusalém descendo do céu, que é exatamente todos os eleitos e predestinados, as ovelhas de Jesus, mas que ela desce para iluminar e guiar as nações sobre a terra. E essas nações, portanto, já no novo céu e na nova terra, já em Apocalipse 21, onde tudo já se foi resolvido, essas nações são as ovelhas do Pai. Então, é exatamente tudo que voltou para o seu lugar. Então, não há festa, não há alegria plena enquanto uma ovelha está extraviada. Se você olhar para a segunda parábola de Lucas 15, o mesmo acontece com a dracma que se perdeu. Uma dracma que se perdeu, a mulher tinha 10. Se ela perdeu uma, aqui equivale a quantos por cento? Se de 100 perdeu uma foi 1%, de 10 perdeu uma são 10%. Sim ou não? 10%. Então você vê que agora é um número maior. E agora essa mulher se põe o quê? Ela se põe a buscar essa ovelha, ou melhor, esta dracma. Precisa encontrar essa dracma. Daí ela acende uma candeia, ela varre a casa, tira as coisas do lugar, até encontrar. E quando ela encontra, o que ela faz? Ela chama suas vizinhas, faz uma festa e diz: vamos nos alegrar, porque encontrei a dracma que se havia perdido. Então, e olha que essas parábolas estão dizendo, todas elas referindo-se ao pecador, porque são parábolas messiânicas que falam da obra que Cristo veio realizar, que é salvar aquele que se havia perdido. Então, e é dito que quando um pecador se converte, há alegria no céu. Então, se ela tinha 10, perdeu uma, quando recupera tem a totalidade. Então há alegria plena. E a parábola do filho pródigo tinha 2 filhos, um se perdeu, agora é 50%. 50%, 10%, 1%. Essa variação de números, de quantidade, para dizer que não importa se é 50%, se é 10% ou se é 1%, que seja uma única ovelha, não haverá alegria completa enquanto esta única ovelha não for resgatada. A do filho pródigo, quando o filho volta, o que o pai diz? Ele faz uma grande festa, um grande banquete, imola, não é, uma novilha, e ele diz: então vamos cantar, vamos comer, vamos beber e vamos dançar, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então são 3 parábolas que falam da missão de salvação, de redenção de Cristo, que quando consumada, quando realizada plenamente, produz alegria, produz uma grande festa. Daí alguém pergunta: tá, mas e as 2 parábolas seguintes, que fazem parte desse conjunto, né? Aqui é que entra exatamente a nossa parte. Porque depois que ele apresenta essa obra, bastaria essas 3 parábolas para nos chamar a atenção. Falar: poxa, então se o prazer do pai, na parábola do filho pródigo, se o prazer do filho, na parábola do bom pastor, se o prazer do Espírito Santo, na parábola da mulher que acende a candeia, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Trino, está em resgatar o que se perdeu, e nós, pela graça de Deus, fomos resgatados, e a alegria então não se completa, porque há ovelhas perdidas, ainda há dracmas perdidas, e ainda há filhos perdidos, ou não há? Então nós deveríamos fazer o quê? Puxa, então o que nós podemos fazer para
ajudar a encontrar esses que se perderam. Não deveríamos ficar passivos diante da condição, não deveríamos ficar satisfeitos, como se nós não, a nossa alegria está completa, o Senhor nos resgatou, glória a Deus. Não, mas João diz, nós estamos anunciando o Evangelho. Quando se anuncia o Evangelho, nós estamos buscando completar a alegria, para que a alegria seja plena, não seja apenas de um ou de um grupo, mas que seja total. João está dizendo, precisamos alcançar essa completude, e não haverá alegria enquanto houver desgarrados, perdidos, pessoas que não foram alcançadas. Por isso as duas parábolas seguintes no capítulo 16 de Lucas. A do administrador infiel, eu não vou aqui adentrar cada detalhe das parábolas, porque requeriria bastante tempo, né? Mas eu vou, grosso modo, apresentar o núcleo de cada uma dessas parábolas. A parábola do administrador infiel, se você lê a parábola toda, e o desafio do leitor é sempre, ao cabo de você ler um trecho, uma perícope, um trecho completo. A parábola começou, terminou, então um trecho completo. O desafio é você resumir tudo aquilo numa única palavra. Numa única palavra. A parábola do administrador fala de um homem rico que tinha talvez tivesse ali suas empresas, tivesse suas terras, seus negócios, e ele contrata alguém para ser o administrador. Essa é a ideia da parábola, do tal do administrador infiel. Deus contrata alguém para administrar suas riquezas. Só que no meio do caminho, esse administrador, ele começa a ser desonesto. E ele começa a fraudar o seu Senhor. Essa é a ideia da parábola. E logo em seguida, tudo o que sucede a partir daí implica a ideia de que o seu Senhor o procura para perguntar: por que você está defraudando aquilo que é meu? Eu confiei nas suas mãos para você administrar essas riquezas, e agora o homem se põe a corrigir e a tentar consertar os erros que ele havia cometido. Ele procura um e fala: quanto é que você me deve? Até 100 cardos. Então rasga essa promissória aí, coloca 50. Será que não seria o caso que o valor real fosse 50? E que ele estava roubando do devedor, acrescentando? Então agora ele retira o acréscimo e deixa somente porque para todos que ele procura, ele vai tirando ali os excessos, deixando somente o que era devido, dizendo: porque eu vou precisar de vocês quando eu chegar aos tabernáculos eternos, para que vocês deem testemunho de mim. Então ele começa a tentar corrigir os erros que ele havia cometido. E portanto a palavra que talvez sintetiza toda essa parábola seria fidelidade. É uma parábola que visa falar sobre fidelidade, porque fala de um homem rico, fala de um administrador que confiou nas mãos de um administrador as suas riquezas. Ora, o que se espera de um administrador? Se você é um homem rico, um homem próspero, e você confia a sua riqueza nas mãos de um administrador, o que você espera dele? Uma boa administração, uma administração com fidelidade, porque você confia os seus bens na mão de um outro que não é o dono. Então espera-se fidelidade. E no contexto dessa parábola, este homem administrador infiel eram os judeus, porque Deus havia confiado lá no Antigo Testamento os seus oráculos para que eles administrassem, para que eles fossem fiéis e pudessem, como verdadeiros mordomos de Deus, alimentar os homens, levar a mensagem. Só que faltou da parte desse povo o quê? Fidelidade. E a fidelidade, portanto, embora ela inclua muitos aspectos, mas tem um que nos chama muita atenção.
Nós hoje do Novo Testamento somos esse administrador. Se lá no Antigo Testamento Israel era o administrador, hoje nós somos os administradores. E eu pergunto, como administradores, quais são as riquezas que nós estamos administrando? Qual é a riqueza que a igreja administra? Quais são as riquezas que foram confiadas em nossas mãos e que se requer de nós a fidelidade? É o que nós estamos falando aqui aos domingos. A igreja e a economia de Deus. O que é a economia de Deus? Se não a palavra economia, que pode ser traduzida como a dispensa de uma casa. Economia é oikos, que é casa. Nomia, lei, é a lei de uma casa. Como uma casa é administrada. Então uma casa tem que ter ali uma dispensa cheia para alimentar. O pai, a mãe, como administradores, precisam coordenar o trabalho familiar, doméstico, para educar os filhos, alimentar os filhos, proteger os filhos. Isso requer fidelidade. Isso é o que está na palavra oikonomia, na palavra economia. E na igreja, a igreja também é um celeiro de riquezas espirituais. E essas riquezas espirituais é o Evangelho, é a palavra de Deus a nós confiada. Mas será que nós como igreja, temos sido fiéis nesta administração? Será que nós estamos como o administrador da parábola, sendo infiel e acrescentando aquilo que não é devido ao Evangelho? Será que a igreja do Senhor na terra, na sua história, ela tem sido fiel em administrar a palavra de Deus com pureza? Por exemplo, domingo agora teremos reunião aqui no nosso salão de reuniões. Sim ou não? Será transmitido. Temos culto aos domingos. Por que nós falamos a ministração desta manhã? Nós vamos ministrar a palavra. É porque nós usamos os termos e não nos atentamos. Ministrar é o mesmo que você pegar essa riqueza e você então distribuir, dar a cada um a sua porção. O problema é que nesta administração das riquezas divinas, o que nós vemos é que tem muita coisa sendo ministrada que não são as riquezas de Deus. Há muito excesso, há muito engano, há muita mentira, há muito fermento. E com propósitos escusos, com propósitos de poder político, com propósito de aquisição de riqueza ilícita. Ou seja, o que nós vemos são administradores infiéis. E o nosso grande desafio, agora falando especificamente do DEVAP, é que nós tenhamos uma administração fiel. É que nós possamos fazer, como está lá em Mateus, no capítulo 24, né? Salvo engano, ou é no capítulo 25, ou é no capítulo 24, quando é dito que nós estamos aqui e devemos, enquanto administradores dessas riquezas, dar aos homens o seu alimento ao seu tempo, não negar o alimento, não negar a palavra, e ministrar a palavra com fidelidade, com justiça, sem fermento, sem engano, sem pretensões. O evangelho não é nosso, o evangelho, ele é de Jesus Cristo. Nós somos apenas os mordomos. Então, enquanto há ovelhas perdidas, há dracmas perdidas e há filhos perdidos, requer então que haja uma obra de busca, de encontrar essas ovelhas. E o Senhor confere isso na mão de administradores. No caso, precisamos de fidelidade. Uma igreja fiel. Mas não somente uma igreja fiel, enquanto ministério, a mente ministerial fiel, mas que essa fidelidade seja a fidelidade de cada um de nós individualmente. Todos nós temos responsabilidades na economia de Deus. Todos nós temos níveis de responsabilidade diferentes, mas todos têm. Nós não podemos simplesmente
estarmos satisfeitos com nós mesmos, enquanto o mundo perece, enquanto o mundo sofre. A igreja ela tem uma missão. Lógico que essa missão, que é uma missão de salvação da alma, não é uma missão filantrópica, ainda que nós temos que praticar a caridade, a filantropia, mas, sobretudo, o que está em vista é a alma do indivíduo. Jesus nos ensina a filantropia, né? O próprio Paulo vai dizer, né? Pedro, né? Quando Paulo vai ter com os apóstolos no início, e ele é aceito, ele é recebido na comunhão apostólica. Então Pedro diz, olha, Paulo vai dizer, a única coisa que Pedro me recomendou é que eu não me esquecesse dos pobres. Logo, essa filantropia, essa comunhão, essa koinonia, ela faz parte da fé. Nós vamos encontrar isso nas epístolas de Paulo, claramente ensinando, sobretudo em 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, tudo explicado, ensinando que existe isso, mas isso é algo que atende o corpo e a necessidade imediata, mas o fim da obra, o fim dessa administração é a alma do homem, é a salvação da sua alma. Isso porque somente a igreja ela pode levar essa salvação das almas. Quando eu falo igreja, você não pode pensar em nenhuma organização institucional, porque nenhuma delas é igreja. Todas as organizações institucionais são CNPJs. Igreja é o povo de Deus. Entenda isso. A gente fala igreja, aí você pensa no CNPJ. São quantas igrejas? São milhares. Cada uma com CNPJ. Mas quando eu falo da função da igreja, que só ela detém essas riquezas, porque ela foi confiada para que ela administrasse, para que ela fosse ali um dispenseiro de Deus dessas riquezas, estamos falando, portanto, da igreja mística de Cristo, da igreja espiritual de Cristo, que está dentro de todas as instituições, de todo o CNPJ, embora a somatória dos CNPJs não componha efetivamente a igreja de Jesus Cristo. Vocês entendem essa diferença de igreja institucional, CNPJ, de igreja? Por exemplo, o DEVAP é uma igreja CNPJ. DEVAP é Ministério Apostólico de Volta à Palavra. Tem um CNPJ, sim ou não? Agora, quando nós do DEVAP nos reunimos, nós falamos, todos nós aqui somos igreja mística de Cristo? Não sei. Não. Sim, a irmã falou somos, né? Amém. Glória a Deus. Mas não podemos dizer que alguém que está integrado ao CNPJ DEVAP seja igreja corpo místico de Cristo. Não temos como saber. Bem, o Paulo vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há um testemunho. Só que esse Espírito testifica com o meu espírito. Logo, eu não sei se testifica com o seu espírito. É você que tem que saber. Mas é possível que haja em todos os CNPJs pessoas que não são do corpo místico de Cristo. É possível. Até porque os interesses que levam as pessoas aos CNPJs são diversos. Há quem está lá por causa de Cristo, por causa da palavra, por causa do Evangelho, por causa do propósito de Deus, e há aqueles que estão lá levados à força. Levados à força. Há aqueles que estão lá pela tradição e costume. O senhor nasceu no seio da igreja. Criancinha, cresceu na escolinha, ministério infantil, Cordeirinhos de Cristo. Cresceu lá dentro, de lá foi para o grupo de adolescentes, depois foi para o JC, e depois acabou aprendendo um instrumento, se tornou um baterista, um tecladista, sei lá, e está agora grandãozão, aquele meninão velho. Está ali, porque o pai está, a mãe está, os irmãos estão, todo mundo já acabou de ter uma namoradinha e tal. Ele é o ambiente que ele foi crescido,
mas que ele não teve ainda o encontro com o Evangelho. O encontro. Eu sempre pergunto, se todos desistissem do Evangelho, o que você faria? E há um fenômeno muito interessante, eu já chego na última parábola, muito interessante é que, geralmente, isso eu tenho observado há muitos e muitos anos, vendo isso, geralmente é assim, tem um casal na igreja, tem uma família na igreja, uma família, né? Pai, mãe e filhos ali. Geralmente tem um dessa família que é o que puxa todo mundo, que exerce uma certa liderança e um certo poder sobre a sua casa, e vai, e leva. No dia que essa pessoa desiste e não vai mais, aí ninguém vai mais. Como se a decisão de uma pessoa fosse a de todas, seja positiva ou negativamente. Isso é muito complicado. Eu sei que é muito bom, poxa, é muito bom a família toda servir a Deus, é muito maravilhoso. É lindo, é maravilhoso. Mas é o que Jesus falou, né? O Evangelho é como uma espada, que quando você recebe no coração verdadeiramente o Evangelho, ele divide famílias. Não que o Evangelho seja o fator da divisão em sua natureza, mas é que onde o Evangelho entra, aqueles que não recebem o Evangelho ficam em oposição. Ficam em oposição. Então, isso é para nós pensarmos um pouco e refletirmos. Isso me lembra Jesus, depois do sermão de João capítulo 6, lá do pão da vida. Lembram? Eu sou o pão da vida. A Bíblia fala que as multidões vieram de vários lugares ouvir a Jesus. Então imagina Jesus pregando e as multidões vindo ouvi-lo. A melhor coisa que tem do mundo é você pregar para multidões. Multidões ouvindo você. Não é multidão no singular, multidões, porque vê um grupo dali, vê outro grupo dali, vê outro grupo dali. Então as multidões vieram e ele pregando e falando. E o sermão, quando acaba, é dito que as multidões se escandalizaram da mensagem. Primeiro, Jesus pregava, o compromisso dele era com o reino de Deus. Não era uma retórica, né? Ele não fazia uso da retórica dos sofistas para agradar o público. Não. A palavra de Deus é a palavra de Deus. As multidões abandonaram, foram embora, elas se escandalizaram e se retiraram. Aí diz o texto, ficou somente Jesus e os 12. Isso é desanimador demais, irmãos. Agora há pouco tinha uma multidão, agora só tem 12. Eu fiquei olhando para Jesus com a pena dele, eu fiquei imaginando o semblante dele decaindo de tristeza. Aí Jesus, isso é o meu pensamento, né? Você criando uma imagem, mas não, é exatamente o oposto. Quando as multidões se retiraram, ao invés de Jesus se lamentar, perguntou aos 12, e vocês também não vão se retirar? O que ele quer dizer com isso? Que ele não quer ninguém com ele? Não. Ele está dizendo o seguinte, olha, ainda que todos me abandonem, como efetivamente aconteceu quando foi crucificado, que os próprios apóstolos também o abandonaram. Ainda que todos me abandonem, eu seguirei firme até o fim no propósito. Jesus não estava naquele propósito porque as multidões o aplaudiam, porque as multidões o acompanhavam, né? Porque ele tinha muitos discípulos. Não, ele tinha um propósito. Só ele sabia desse propósito. Talvez nem o inimigo soubesse desse propósito. Então ele sabia que esse propósito era dele, um compromisso que ele havia feito com o Pai. Não dependia de Pedro, de João, de Maria Madalena, de Maria sua mãe, de ninguém absolutamente. Ele iria até o fim. Até o fim ele iria. Com a mãe, sem a mãe, com os irmãos, sem os irmãos, com os discípulos, sem os discípulos. E nós precisamos ganhar isso. Eu vejo que nós crentes, de uma maneira geral, nós abrimos mão de coisas muito boas por qualquer coisa.
tudo nos tira do propósito, tudo nos leva para longe da comunhão. Basta você ser frustrado no seu ego. O seu ego é só uma pretensão sua. E o Evangelho nos chama a experimentar a cruz, negar a si mesmo. Negar a si mesmo significa você colocar como prioridade um propósito que não é exatamente o seu. É o propósito de Deus, se torna seu. Mas não os seus enquanto vida individual. Então, é isso aí. Mas, transitando agora da fidelidade da parábola do administrador para a última parábola, que é a do rico e Lázaro, lá fala de uma mesa farta. Não fala de uma mesa farta? E de um homem rico assentado a essa mesa farta. Mas veja que o assunto aqui não é só a mesa farta. A mesa, ela está ali, é um aspecto nuclear da parábola, mas o que vai dar sentido à fartura dessa mesa é o fato de haver um mendigo que jazia à porta do homem rico. É isso que dá a dinâmica da parábola. E que esse homem comendo, se fartando nessas riquezas, havia um homem mendigo que não tinha o que comer, que desejava comer as migalhas que caíam da mesa. Ele desejava comer as migalhas que caíam da mesa, mas não lhe era dado. Cheio de úlceras, até os cães vinham lamber-lhes as feridas. O tal do Lázaro. E o que essa parábola significa? No âmbito do contexto original da parábola, esse rico era o povo de Israel, que estava com a mesa farta de riquezas espirituais. Mas que havia aqueles, representados pelo Lázaro, que nada tinha para se alimentar. E nós vemos esse Lázaro faminto. Os judeus viam esse Lázaro faminto. Mas o que eles faziam? Ele dividia o alimento? Havia generosidade no coração para compartilhar? Ou ele estava satisfeito consigo mesmo, porque desde que ele tivesse, não importava se o outro não tivesse o que comer? E a palavra que sintetiza a parábola do rico e Lázaro é a generosidade, é o compartilhar o pão. E essa mesa, essas riquezas espirituais, são as mesmas riquezas da parábola do administrador. É o Evangelho, é a palavra, são as revelações. E logo hoje nós somos convidados ao ler essa parábola, entendendo que nós estamos dentro de um contexto em que existem filhos perdidos, dracmas perdidas e ovelhas perdidas, que Cristo veio buscá-las, e enquanto houver um perdido, não haverá plena alegria, não haverá festa no céu, não haverá regozijo. Nós precisamos então primeiramente ver a nossa condição. A nossa condição hoje é de fartura espiritual. Olha, eu fico olhando, observando. Enfim, o Devap, ele tem uma experiência tão larga e uma mesa tão farta. É verdade, eu não sei, porque a gente vai passando o tempo, a gente vai engordando e vamos ficando preguiçoso. E a gente come, dorme, deita para dormir depois e engolfando comida, vomitando comida, saindo pelo nariz, pelo ouvido, pela boca, e dane-se o mundo. Às vezes não temos o esforço de convidar uma pessoa, de fazer como a mulher samaritana, que quando bebeu da água que Cristo lhe deu, a água da vida, ela saiu correndo, foi até a cidade, venceu o preconceito, venceu o medo, venceu a vergonha, venceu tudo, e começou a convidar todo mundo da cidade: venham e vejam, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Senhor, Ele está ali, e levou as pessoas até a Cristo. Nós temos que ter essa generosidade. Nós precisamos deixar de nos gloriarmos no que temos e começarmos a ser solidários e pensar quantas pessoas poderiam também estar compreendendo o Evangelho
do tanto que nós temos compreendido, se alimentando do Evangelho, do tanto que nós temos nos alimentado. Quantas pessoas podiam ter suas vidas transformadas, libertas, para que a nossa alegria seja o quê? Completa. Mas nós não queremos alegria completa no sentido de plenitude. Nós queremos a nossa alegria completa, a minha. A minha está boa, tranquilo. Perdemos aquele espírito evangelizador, de missionário, aquela igreja missionária, aquela igreja que busca, aquela igreja que proclama, aquela igreja que anuncia. Isso é tão complicado que hoje em dia, olha só a situação, os irmãos que acompanham de casa pela internet, me perdoe, até porque a maioria de vocês que acompanham não tem muito o que fazer em relação ao DEVAP, moram quilômetros de distância, mas eu me refiro aos daqui, de Brasília, que moram a 1 quilômetro do local, a 10 quilômetros do local, moram a 15 quilômetros do local, porque tem gente que mora mais longe, 40 quilômetros, e vem. Tem gente que mora a 7 quilômetros e não vem. Assiste de casa pela internet. É de um egoísmo extraordinário. Não quer nem estar com os irmãos. Eu quero só comer a comida virtual. Imagine só, se o DEVAP, se todos nós tivéssemos no mesmo espírito, na mesma força, no mesmo empenho, trabalhando intensamente em busca da completação da alegria de Deus, do universo, de todos os homens. Mas isso tem que ser trabalhado em nós, a fidelidade e a generosidade. Essa semana um irmão postou um vídeo lá no Sem Fronteiras, no grupo Sem Fronteiras, de uns irmãos que foram fazer uma obra, uma missão, aí no estado do Brasil. Me parece que deve ser para o lado da região norte do país, eu não tenho certeza, mas parece que é naquela região lá, que tem os ribeirinhos, né, tal. E ele falando ele contando lá num grupo de irmãos, que eles foram para aquele local, de onde eles estavam para o local onde aconteceria o culto, eles andaram 12 quilômetros de moto. E ele falando, nós achávamos que era muito, 12 quilômetros de moto. Chegando lá, tinha um irmão que tinha feito uma viagem de 100 quilômetros para participar daquela reunião. E quando perguntaram como foi que ele chegou até lá, ele disse, a pé. Não é espantoso? Aí você olha para a pessoa, uma pessoa pelo semblante, pelas roupas, extremamente humilde. Pobre. Pobre no sentido da palavra, pobre, desprovido de recurso. E às vezes pobre mesmo de intelecto. Você vê que a pessoa é uma pessoa mais, com todo respeito, obtusa, mas uma pessoa rica de Deus, uma pessoa generosa, uma pessoa que não somente valoriza, porque caminhar não é de ônibus, nem de avião, nem de barco, é a pé, 100 quilômetros para participar de uma reunião, sobretudo, respeitar a obra de Deus. Hoje em dia há muito desrespeito pelas coisas de Deus. Muito desrespeito. Hoje à noite eu estou com o espírito do Josué, né? No domingo passado. Vocês viram? O espírito dele pegou em mim. Mas é verdade, desrespeito pela obra de Deus, desrespeito pela palavra de Deus, desrespeito pela igreja de Deus. Muito grande. E às vezes o que alivia não, mas eu mandei um dinheirinho, eu fiz um pix. Bem, queridos, eu acho que nós precisamos ser ganhos. Eu acho que esses 4 primeiros versículos aqui devem nos chamar a atenção para o testemunho apostólico, para a graça que todos nós temos de sermos convidados por meio da pregação do Evangelho para esta comunhão apostólica e, sobretudo, para o entendimento de que essa comunhão, somente quando estiver plena de
todos trazidos para a comunhão, é que a alegria pode ser completa. Então isso tem que trabalhar na nossa alma. Nós temos que ser vencidos na nossa carne, e nós precisamos vencer o espírito dessa era, um espírito cibernético, um espírito virtual, um espírito individualista, um espírito, de desrespeito às coisas divinas, levarmos mais a sérios. Isto se, de fato, nós queremos caminhar na verdade, E se na semana passada ou retrasada, no domingo, nós falamos sobre o filho varão, que são esses que reagem à palavra de Deus, que é um núcleo menor no meio de toda a igreja. Próximo domingo, domingo que vem, nós falaremos sobre a mulher que foge para o deserto, que é o deserto enquanto a travessia da igreja, o deserto enquanto um lugar necessário para o seu amadurecimento e para o seu crescimento e para a sua libertação. Estão todos convidados, próximo domingo, 9h30, respeitando a obra de Deus, valorizando as coisas de Deus. Venham todos, tá bom? E que Deus possa despertar nosso espírito para a fidelidade e a generosidade em relação à obra de Deus, para que as ovelhas, as dracmas e os filhos pródigos venham para a comunhão. Acabando esses 4 versículos, tudo que vocês têm que ter no coração é desejar você estar nessa comunhão dos santos. E agora irradiar esse desejo para que seja alcance outras pessoas, para que outros sejam trazidos para essa mesma comunhão. Amém? Bem.